boa tarde a todos. Dando sequência à nossa série de vídeos acerca da reforma trabalhista. Hoje estamos com o Dr. João Batista Martins César, desembargador aqui da 15ª Região, e vamos falar um pouquinho sobre terceirização de serviços, um tema bastante controvertido e que gerou muitas dúvidas aí com relação à reforma. Seja bem-vindo, doutor. É uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Muito obrigada desde já. Oi, Rosa. É um prazer estar aqui com essa série de vídeos, né, da Matra. Parabéns, é uma iniciativa extremamente válida no atual momento que nós estamos vivendo, aí, de uma legislação muito complicada para a vida do trabalhador. Com certeza. Então, vamos dar início às discussões, né? Terceirização de serviços. Nós tivemos duas alterações legislativas recentes. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre terceirização, doutor João, o que podemos entender como terceirização de serviços? É a possibilidade, né? Rose, quando eu estudava para concurso na década de 90, a gente escutava o capital, né, os representantes do capital defendendo a terceirização para um ganho de produtividade no processo produtivo, né? Então, olha, a determinada empresa consegue um ganho de produtividade em determinada atividade, e aí se falava em terceirizar. Mas nunca com o viés, pelo menos o discurso na década de 90, era com o de precarizar a situação do trabalhador. Sempre se falava em manter os direitos dos trabalhadores, a posição, então, a condição social até então definida para o trabalhador, e agora não. Agora o discurso, pesquisa da própria Fiesp, né, apontam que para 91% dos empresários precarizar é sinônimo de reduzir custos. Então, se é para reduzir custos, você teria uma relação direta entre empregado e empregador, você coloca um terceiro elemento e a empresa quer reduzir custos, obviamente que esses custos sairão da parte mais fraca na relação capital e trabalho, que é o trabalhador, infelizmente. Mas terceirização, em tese, como um fenômeno econômico, né, seria agregar um ganho no processo produtivo para que a empresa tivesse mais tempo para se focar naquilo que é o seu objeto principal, né? Que, no contexto anterior à reforma, né? Na sua atividade fim. Muito bem. E nós podemos identificar alguma evolução histórica na nossa legislação ou mesmo na nossa jurisprudência a respeito do tratamento dado a esse instituto? Até então a nossa legislação não tinha contornos específicos sobre a terceirização, o que veio por meio da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que fixou, né, essa tendência de que poderia se terceirizar atividades dos processos periféricos e não da atividade fim da empresa. E a atividade fim da empresa seria aquele objeto social, que está definido no contrato social da empresa, aquilo que ela se prontificou a realizar como produtora de bens ou de serviços. Então, aquela atividade fim da empresa, que está lá no seu objeto social, aquilo não poderia ser objeto de terceirização. O Tribunal Superior do Trabalho fixou essa jurisprudência por meio da súmula e definiu a responsabilidade subsidiária nos casos de não serem observados os direitos dos trabalhadores. A tomadora seria responsável de forma subsidiária. Agora, com a nova legislação, eu tenho falado aos estudantes, quando eu tenho oportunidade de dar aulas, ou mesmo palestras em público, eu acho que é uma oportunidade também da gente avançar nessa questão, porque o Tribunal Superior do Trabalho vem analisando essa questão, mas não com os olhos voltados para a Constituição de 1988, que a Constituição de 1988, na feliz expressão de Ulisses Guimarães, né, Constituição Cidadã, ela trouxe um novo enfoque para todo o ordenamento jurídico brasileiro. E a terceirização ainda continuou sendo analisada pela Constituição anterior. E hoje eu entendo que, com base na nossa Constituição, na dignidade da pessoa humana, você pode ir além e não defender apenas a responsabilidade subsidiária, mas como também a responsabilidade solidária do tomador.
porque se ele terceiriza, mas a nossa Constituição, lá no artigo 7º, vem definindo, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E logo no inciso 1, prevê relação de emprego. Então, a contratação, pela nossa Constituição, deveria ser direta. Se a legislação ordinária vem e autoriza a terceirização, não pode o trabalhador sofrer nenhum tipo de prejuízo, na minha opinião. Certo. Acho que o senhor já norteou esse tema, mas só para a gente esclarecer um pouquinho melhor a questão da atividade meio e da atividade fim, né, que a jurisprudência vinha adotando como parâmetro para os julgamentos e até para inviabilizar a adoção da terceirização, né? Se o senhor pudesse conceituar um pouquinho o que seriam essas atividades meio e fim, que até então eram utilizadas como fundamento na jurisprudência. Até então, né, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vinha entendendo que as atividades periféricas, né, conservação, limpeza, poderiam ser terceirizadas. E a atividade fim, aquilo que a empresa se prontificou a fazer, não poderia ser terceirizada. E também na administração pública se admitia da mesma forma, né? Serviço de vigilância, conservação, limpeza, se admitia a terceirização. Certo. Existe ou existia alguma peculiaridade no tocante à terceirização em telecomunicações? A lei de telecomunicações previu que não haveria essa necessidade de contratação direta entre a empresa e as suas tomadoras. Porém, o Judiciário Trabalhista, os juízes do trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho ajuizou inúmeras ações civis públicas e o próprio Tribunal Superior do Trabalho falou que, de fato, essa lei, esse artigo da lei estava destoando do nosso ordenamento jurídico, da Constituição de 1988, e falando que não, que o tomador seria responsável pelos direitos dos trabalhadores, essa contratação deveria ser direta também quando tivesse na atividade fim da tomadora. E isso, né, voltando um pouquinho no tempo, bastante no tempo, né, a gente voltando na criação da Organização Internacional do Trabalho, lá em 1919, né, desde lá ficou definido que o trabalho não é uma mercadoria. Aquilo que pode-se ir ao supermercado e comprar, não, né? Ali tem um ser humano que deve ser preservado, né? E na visão de Kant, né? Na visão kantiana, né? O ser humano ele deve ser encarado como um fim e nunca um meio para que o capital ganhe em cima desse ser humano e no momento que não interessa mais ele ser descartado. Não é essa visão que a humanidade, né, que nós devemos ter em relação ao trabalho e também a própria legislação do trabalho e a nossa Constituição, porque a nossa Constituição vem lá nos fundamentos, né, da República, lá no artigo 1º, a função social do trabalho e da livre iniciativa. E essa ordem é importante, porque o Constituinte definiu. Olha, primeiro a função, o trabalho, né, e depois a livre iniciativa. Não que ela não seja importante, ela é, mas primeiro o ser humano. E como Abraham Lincoln já falava, né, para se ter capital, primeiro tem que ter trabalho. Então, o trabalho é muito mais importante do que o capital. A gente não pode inverter esses valores. Muito bem. Doutor João, a Lei 13.429, agora de 2017, inseriu normas específicas a respeito da terceirização de serviços na Lei 6.019, de 74, que tratava do trabalho temporário, né? O que mudou com relação às normas que já existiam, né? E com relação ao próprio entendimento do Tribunal Superior do Trabalho? Doutora Rosa, fazendo um parênteses aqui e lamentando profundamente como foi o processo legislativo da atual lei da reforma trabalhista, né, onde o nosso Congresso Nacional não exerceu, como deveria exercer,
a função de um poder da República, né, de fazer no nosso Senado, fazer as alterações que foram reconhecidas como importantes, e ainda assim o relator Ferraz recomendou ao presidente da República que soltasse uma medida provisória para alterar esses pontos. É um momento muito triste da história da nossa República, onde o poder da República abre mão de exercer aquilo que é a sua função principal. E eu fico pensando, né, Montesquieu, que imaginou a tripartição dos poderes, agora o que analisa do que está acontecendo no nosso momento atual, no nosso país. Muito triste todo esse episódio. Nesse contexto da reforma, nós tivemos essa lei, por você mencionada, e agora, questão de 2 meses após a aprovação dessa lei, uma nova lei, tratando do mesmo tema. Acho que isso nunca aconteceu na história da República, com uma rapidez tão grande, né? A lei que foi aprovada no início do ano falava em serviços determinados e específicos, essa é a expressão que a lei utilizava, né? Agora eles perceberam o erro, fizeram isso de uma forma assodada no início do ano, pegaram um projeto que estava lá andando e resolveram aprovar, viram que não admitia-se a terceirização ampla e restrita, que é a expressão que eles gostam de utilizar, e fizeram agora na reforma trabalhista, de fato, admitindo a terceirização em todas as atividades da empresa, pelo menos essa a interpretação que eles querem dar para a legislação trabalhista, só que eu entendo que os operadores do sistema da Justiça do Trabalho devem interpretar essa lei no contexto, como eu falei, da Constituição da República, e não tem toda essa abrangência que, pelo menos, eles querem dar. Até porque você tem que analisar a figura do que é o empresário, né? O empresário, segundo o próprio Código Civil, é aquela pessoa que organiza os meios da produção, e o trabalho é um dos meios da produção. Então, vamos chegar a imaginar de um empresário que não tenha ali organizando a mão de obra. Eu penso que é praticamente inviável se imaginar uma situação dessa. Então, eu acredito que a lei ela vem, admite a terceirização, mas, ao mesmo tempo, ela taxa, né, ela proíbe taxativamente de que haja qualquer interferência do empresário nos serviços da prestadora, inclusive na seleção de pessoal. E isso, levando para uma empresa, é praticamente impossível uma atividade empresarial por uma prestadora, em uma atividade essencial ali no processo produtivo, que não haja ingerência da tomadora. E, nesse contexto, eu me lembro da época das cooperativas. No final da década de 90, também aprovaram uma alteração ao parágrafo único do artigo 442, da Consolidação das Leis do Trabalho, falando que não haveria vínculo de emprego dos cooperados, né, com a empresa tomadora do serviço da cooperativa. Só que os artigos 2º e 3º da CLT ainda estão aí a todo vapor, não foram alterados, e lá estão os requisitos do que é empregado e do que é empregador. Então, presentes os requisitos da relação de emprego, se há subordinação direta dos empregados da prestadora para a tomadora, haverá o vínculo direto com a tomadora. E, como eu disse, se a tomadora tiver qualquer tipo de ingerência, e isso ocorria muito na época das cooperativas, porque era uma cooperativa de fachada. Quem fazia toda a seleção dos cooperados era a empresa. E eu acredito que isso vai voltar a acontecer, muita fraude vai acontecer, e isso, com certeza, o Judiciário Trabalhista será instado a se manifestar, como ocorreu na época das cooperativas. Então, infelizmente, acredito que teremos fraudes pela frente, e fraude sempre será analisada como fraude, né? Então, não pode servir de anteparo para redução salarial, para reduzir direitos dos trabalhadores. A terceirização ela deve ser interpretada como está lá na Constituição, nossa lei maior, preservando os direitos dos trabalhadores, inclusive os direitos
daquela categoria principal da tomadora. A gente vê notícias aí que alguns segmentos econômicos já estão pretendendo contratar trabalhadores para aplicar os direitos da categoria da prestação de serviços. E eu acho que é uma maneira equivocada de interpretar a lei, porque o artigo 511 da CLT não foi alterado, né? Então vai ter que se observar os direitos daquela categoria principal, até porque, né, foi muito defendido que a legislação trabalhista não era, em nenhum momento ela traria prejuízo aos trabalhadores. Então, se não é para trazer prejuízo aos trabalhadores, nós, do sistema da justiça do trabalho, que eu falo aí, advogados, juízes, promotores, né, teremos que fazer essa interpretação de modo que prevaleça o estado de bem-estar social. Com certeza. Doutor João, essa lei 13.429, no artigo 4º, ela trouxe uma previsão curiosa, que é a seguinte: a empresa prestadora pode subcontratar outras empresas para a prestação de serviços. Como o senhor avalia essa previsão? Seria uma espécie de quarteirização de serviços? De fato, seria uma quarteirização de serviços, mas, doutora Rosa, eu coloco a mesma questão da pergunta anterior. Não vejo como, na prática, isso acontecer, parte do processo produtivo, sem a ingerência da tomadora ou da outra prestadora, né? Conhecendo a atividade empresarial como nós conhecemos, né, eu vejo quase impossível acontecer essa quarteirização sem haver ingerência da tomadora ou daquela prestadora nessa nova empresa contratada. Isso o tempo nos dirá, né, o resultado dessas empresas, mas fica ainda a questão original lá da década de 90, né? Se é um processo produtivo com ganho de qualidade para a tomadora e preservando os direitos dos trabalhadores, ótimo, né? Agora, se houver ingerência, se houver subordinação, a própria lei agora, que está aí na vacatio legis, já diz que não pode acontecer isso. Então, na minha visão, será fraude. Muito bem. Agora, entrando no tema da Lei 13.467, né, a reforma trabalhista, que, como o senhor mesmo explicou, 2, 3 meses logo após a regulamentação da terceirização, a gente se depara com uma nova regulamentação, parece que corrigindo os pontos que não conseguiram abarcar aí na Lei 6.019. Muito bem. O artigo 4º-A, agora alterado pela reforma trabalhista, ele dispõe o seguinte: considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. O que podemos extrair, acho que o senhor já abordou alguns pontos, né? E se, neste caso, seria exigível apenas a capacidade econômica, se a gente não poderia aferir também, embora não prevista na lei, a questão da capacidade técnica como um elemento de nulidade dessa contratação. Sem dúvida, eu acho que você está coberta de razão, não só a capacidade econômica, mas principalmente a capacidade técnica, porque a terceirização, como colocamos, né, como um fenômeno econômico de ganho de escala para a empresa tomadora, obviamente pressupõe também a capacidade técnica por parte da prestadora, a capacidade técnica para realizar aquela atividade e também com relação ao preparo dela e também de seu corpo de funcionários para desempenhar essa atividade.
Inclusive no treinamento de questões de medicina e segurança do trabalho. Não que a tomadora não tenha responsabilidade, eu entendo que ela tem responsabilidade e nem precisaria da legislação ser alterada, porque se falava, não, a tomadora não tinha responsabilidade até então por questões de medicina e segurança. E eu sempre falei que se tratava de um equívoco, porque tanto a NR5 quanto a NR9 já vinham falando que aquele estabelecimento, a empresa é responsável por todos os trabalhadores daquela unidade produtora, daquele estabelecimento, sejam empregados próprios, sejam de uma empresa prestadora de serviço. Então, já havia no nosso ordenamento jurídico formas para responsabilizar a tomadora por todas essas questões, inclusive questões de vestiário, discriminação no que toca ao refeitório, questões da comida ser servida aos funcionários daquele estabelecimento. Enquanto membro do Ministério Público, eu tive a oportunidade de fazer diligências em algumas grandes empresas e elas falavam que não, a gente não tem responsabilidade com relação a isso. E nos termos de compromisso, já a gente fazia proposta para a empresa resolver essas questões, porque, acima de tudo, está lá o artigo 5º da nossa Constituição, né? Todos são iguais, não pode haver nenhum tipo de discriminação aos trabalhadores, e principalmente uma discriminação odiosa, que no que se toca a questão de comida, de refeitório, que esses funcionários, se estão todos trabalhando ali em prol daquela empresa, de melhorar os índices de produtividade daquela empresa, por que ela vai segregar, deixando refeitórios, vestiários separados para os trabalhadores, né? Eu acho que aí nós temos que interpretar a Constituição, e a própria NR5 e NR9 já vedavam esse tipo de discriminação, e o Judiciário Trabalhista já vinha rechaçando esse tipo de discriminação. Então não é verdade que os trabalhadores terceirizados não poderiam ser discriminados nesse ponto que falam que hoje a lei não proíbe. Não, que a lei, aliás, veio para regulamentar. Não, isso já não era permitido desde muito tempo atrás, e a Justiça do Trabalho já vinha combatendo isso. A reforma, infelizmente, passou longe dessa questão, não enfrentou essa questão, mas, particularmente, eu entendo, como disse já no início, não houve alteração do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho.